Fala meu amigo, fala minha amiga, vamos conversar sobre o que rolou essa semana. A gente tem bastante coisa para falar. Então, eu tinha feito o vestibular da Unesp semana passada, foi o dia que eu gravei o último diário. E essa semana também teve outras coisas, teve um feriado que muda um pouco a dinâmica das coisas para mim. Vou falar um pouco também sobre quando você vai pior do que você gostaria ou do que você esperava num simulado ou numa prova propriamente dita. E outras coisas como também você estudar e trabalhar e como que é conciliar o jogo entre essas coisas. E também essa semana rolou uma coisa que é divertidíssima na vida de todo brasileiro e na maior parte dos adultos, alguns ainda não, mas que é entregar o imposto de renda. E para você que não conhece o projeto Diário de um Vestibulando, esse é o encontro semanal que nós temos em que eu converso com vocês falando sobre as coisas que rolaram na última semana, meus resultados, meus aprendizados, os meus erros e as coisas que vêm acontecendo na minha vida de uma maneira bem real e realmente compartilhando como que é uma jornada de uma pessoa até uma aprovação em medicina, nessa tentativa de conseguir mostrar para as pessoas como que é de verdade esse caminho e também de poder te prover uma companhia nessa jornada que muitas vezes pode ser muito solitária em você conseguir uma aprovação ou você tá estudando para seja lá o que for que você queira conseguir. Então, bora pro nosso vídeo. E primeiro, vocês devem ter notado duas coisas bem diferentes, eu acho, pelo menos, para quem tá acostumado a assistir. A primeira é que eu tô num lugar diferente. Eu ainda tô na minha casa, mas eu tô na sala. Quis aproveitar essa oportunidade de poder gravar na sala, porque neste momento eu estou sozinho em casa. E até por isso que eu tô gravando num momento em que eu não costumo gravar, que é no sábado. Agora é sábado à noite. Eu terminei de estudar, fazer minhas coisas. Hoje eu corri, também consegui ir na academia agora no fim do dia, bem no finalzinho. E estudei, terminei de estudar agora há pouco, umas 7h40. Jantei e tô gravando esse vídeo e já vou descansar, assistir alguma coisa na TV aqui. E, enfim, eu tô aqui na sala, então esse é o lugar novo que vocês estão vendo de ambiente de gravação. E a outra coisa que vocês talvez estejam notando é que eu estou devidamente equipado com um par de óculos para astigmatismo, como eu tinha falado no último diário de estudos para vocês, de que eu ia precisar usar óculos e eu estou gostando muito, tá? É muito bom, não me incomodou muito, eu ainda não senti nenhum problema dele apertar na cabeça, esse é o meu maior medo, era meu maior medo e acho que é a coisa que pode mais me incomodar. Fora isso, tem sido muito ótimo, eu tenho gostado bastante, achei que ficou bonito, eu curti, e pra mim tá sendo muito bom em usar. E a parte prática, né, cara, tá sendo muito bom. Eu tenho um grau pequeno de astigmatismo, mas ainda assim eu noto muita diferença. Então é como se antes eu visse a vida de um jeito e agora eu tô vendo ela em HD, em 4K. As coisas ficaram extremamente nítidas. Parece que quando você estava editando uma foto, não sei quem já editou, você aumenta a nitidez, assim, sabe? Então parece que é exatamente isso que eu faço quando eu tô usando óculos. Então é bem maneiro. Então tá sendo muito bom pra mim, né? Antes eu via as coisas como se tivesse uma bordinha borrada, assim. Então vamos direto ao ponto e às discussões que nós vamos fazer no vídeo de hoje. A primeira discussão que eu queria fazer com vocês, ou conversa, né? Não discussão. Acho que ninguém vai discordar comigo. Ou se você quiser, você pode discordar aí nos comentários. É sempre proveitoso conversar. Mas enfim, é quando você fica um pouco aquém daquilo que você queria do desempenho. E para isso eu quero usar o meu exemplo da prova da Unesp. Agora eu tive um desempenho que não foi ruim de jeito nenhum. Eu acho que eu não ousaria falar essa palavra. Eu fiz 78 questões de 90, então é um desempenho muito bom, é um desempenho que fica ali entre 86% e 87%, se eu não me engano, mas é um desempenho abaixo do que eu fiz na Unesp no final do ano, né? Eu fiz 80 questões, 80 acertos, né, de 90, e é abaixo do que eu estou mirando, né? Eu consegui ver algumas coisas que foram os motivos dos erros, assim, então isso foi uma coisa boa. Dessa vez os motivos estão bem mais claros para mim, e acho até como a metodologia de resolução de prova e algumas coisas que envolvem isso estavam já bem mais claras e desenvolvidas na minha cabeça. Eu consigo ver e identificar as causas dos erros e também a solução que eu preciso trabalhar para trazer bem mais clara, assim, sabe? É algo que fica bem mais evidente para mim, então acho que isso é uma coisa boa.
E alguns outros motivos, assim, que eram coisas que eu até tinha uma certa consciência de que também podem ter auxiliado um pouco, é que eu estava fazendo menos simulados, e agora eu tô começando a intensificar um pouco, então eu preciso manter um ritmo de pelo menos um simulado por semana, e eu vou ver se em uma semana ou outra eu consigo subir um pouco esse ritmo, mas eu confesso para vocês que eu tenho um pouco de dificuldade em conseguir fazer muito, porque simulado toma muito tempo se você fizer eles direito, toma o tempo de você fazer eles propriamente, e se você quiser corrigir eles bem depois, né, é uma coisa necessária de ser feita, então você não pode marcar bobeira nesse aspecto, assim, então me toma muito tempo para fazer tudo isso, e eu tenho uma dificuldade porque eu já preciso fazer muitas listas de questões, e estudar um pouco de algumas matérias, e ir revisando, assim, então é um equilíbrio tenso, assim, não é algo fácil. Se você tem dificuldade com isso, não acho que você é uma exceção ou uma exclusividade, não, é realmente bem difícil você conseguir conciliar as coisas. Mas então eu pretendo trabalhar para fazer essas melhorias, assim, durante esse período, né? São algumas coisas que eu quero mudar na minha rotina, assim. E aproveitando esse que eu toquei nesse assunto, né? Uma outra coisa que eu tô incorporando na minha rotina, mas tá sendo bem difícil também pela questão de tempo e de tornar algo um hábito mesmo, né? É as revisões, elas são muito necessárias, e revisões ativas, né? Não você só reler, às vezes, alguma coisa, mas você tentar ativamente recuperar informações da sua memória para você conseguir consolidar, mesmo que você erre. Isso é muito importante, certo? Então eu estou tentando fazer isso com alguns métodos, né? Estou usando o Anki, que é bem conhecido. Vou querer trazer um vídeo aqui para vocês falando mais sobre a minha experiência, ensinando a usar. Quando eu tiver conseguindo usar ele bem, conseguindo e ter conseguido realmente incorporar ele na minha rotina. Por enquanto eu não consegui, então eu não vou trazer aqui um vídeo falando para vocês sobre algo que eu não domino ainda, que eu não sei, né? Eu faço questão de ser bem genuíno e correto com relação a isso, mas enfim, eu estou estudando assim algumas maneiras, né? Eu vou testar amanhã pela primeira vez, tentar pegar o domingo para criar questões de revisões e perguntas no Anki, coisas desse tipo, e também para compilar alguns exercícios que eu quero resolver de revisão, tentar estruturar assim um pouco esse esquema de revisão para a semana no domingo previamente dito, né? Então vamos ver como que isso vai ser para mim. E uma outra coisa é que, como eu disse para vocês, né, teve feriado essa semana e ele acabou mudando bastante as coisas para mim. Algumas coisas, acho que tudo pode se dizer que foi para bom, né? Apesar de que você precisa conseguir se adaptar, e às vezes isso é um desafio, né? Pelo menos quebras de rotina são muito boas, só que também são desafiadoras, eu acredito, para você conseguir fazer aquilo que você precisa e tudo mais. E enfim, nesse feriado teve várias coisas, assim, muitas. Então eu fiquei um pouco sozinho em casa e acho que isso é bom. Não que eu não goste de ter a companhia dos meus pais, pelo contrário, eu acho muito prazeroso e positivo eu ter esse tempo que eu tô tendo com eles, assim, que é um tempo a mais, que é algo que não são muitas pessoas já mais que nessa fase da vida conseguem, que tem esse privilégio, né, de você poder realmente passar muito tempo com os seus pais. Então eu tenho bastante consciência disso, e apesar de acho que nem sempre conseguir fazer isso com maestria, né, então às vezes acabar brigando e tudo mais, eu sou muito feliz e grato por estar tendo essa oportunidade de ficar mais tempo com eles. Mas para quem morava fora e para quem convive de maneira contínua com outras pessoas, você tem um período de alguns dias em que você fica sozinho, né, fora dessa rotina de convivência. É algo muito bom também, até para quando as pessoas voltarem, você vai apreciar muito mais a companhia delas, você vai prestar muito mais atenção nelas, ser mais gentil também. Então isso foi algo muito bom que rolou e ajudou também eu a dar uma relaxada, a ficar mais tranquilo, né? É mais fácil quando tem só vocês, quando tá só você não tem muitas intrigas assim. E além disso, tem um amigo meu que mora fora que estava aqui, eu saí com ele um dia. Também teve stand-up do Rodrigo Marques ontem, e amanhã tem do Afonso Padilha. Não foi intencional que eu tivesse dois stand-ups para ir, tipo assim, num período tão curto, foi meio sem querer. Um era no dia 30 e o outro era em junho, só que eu não tinha visto que estavam muito perto do que o outro, né, porque um acabou sendo acho que dia 2 de junho, se eu não me engano. Então, enfim. Mas no geral as coisas foram muito boas, assim.
A única coisa que eu não consegui fazer, que foi por essa mudança de rotina de algumas outras coisas que eu acabei tendo que fazer, foi que eu fiquei com um pouquinho de matéria acumulada, então eu tô tentando tirar esse acúmulo, até por isso que eu tô gravando esse vídeo no sábado, no domingo eu poder só fazer algumas coisas que eu preciso, tipo lavar meu carro, assim, e estudar e não ter mais nenhuma preocupação depois, então poder realmente ter um tempo de descanso maior, não ter que gravar esse vídeo, ser mais fácil para já editar e upar ele. Então foi por isso que eu resolvi mudar um pouco o horário que eu costumo gravar. A coisa mais desafiadora que teve nessa semana para mim foi que essa semana acabava o prazo de entregar o imposto de renda da pessoa física, né? O famoso IRPF, né? E eu precisava fazer o meu, eu faço meu imposto de renda já tem alguns anos, porque desde que eu fiquei maior de idade eu comecei a investir o meu dinheiro, então uma parte dele é investido na bolsa de valores e é assim que você investe, tem uma certa quantia mínima lá, mas depois que você começa a investir você precisa declarar seu imposto de renda, então já tem um bom tempo que eu declaro, já estou acostumado, já aprendi, hoje em dia é muito mais fácil, né? Eu não preciso aprender muitas coisas, só às vezes rever algumas regras e como que se faz algumas coisas, mas no geral é de boa. Só que é um grande pé no saco no geral, porque é chato e toma muito tempo, então me tomou aí um bom tempo, mais ou menos um dia e meio, líquido assim de tempo, então foi algo um tanto quanto custoso e é um dos motivos de eu ter acabado atrasando algumas coisas, porque eu não podia atrasar o imposto de renda, eu queria entregar ele, não queria ter que retificar nem nada, e então eu tive que dedicar muito tempo fazendo isso e acabou que tomou tempo pra caralho meu e é um bagulho chato, né? Mas enfim, são coisas da vida, né? A vida adulta tem isso, faz parte, então a gente tem que fazer. Mas pelo menos eu fiquei muito feliz de que eu vi que eu consegui crescer bastante o dinheiro que eu tenho investido, então mostra que eu tô num caminho certo. E essa é uma outra coisa que eu acabei não falando muito aqui, eu não sei também se faz muito sentido, né? Mas eu nunca tinha mencionado aqui, mas eu invisto meu dinheiro, como eu falei, desde 2019 de uma maneira mais certa, né? E desde antes eu já tinha tentado, mas como não era maior de idade, era muito mais difícil. Então até 2019 eu só juntava dinheiro, e sempre foi um hábito meu, mesmo que pouco, né? Mas então eu fiquei muito feliz dessa vez entregando o imposto de renda, porque eu vi que eu consegui bater a meta que eu tinha de conseguir ter uma certa quantia de dinheiro investido, então eu fiquei bem feliz, assim, e eu fico animado em ver o rumo em que isso está tendo, e é um exercício muito interessante de algo de longo prazo, assim, e cara, é maluco pensar que eu comecei em 2019 e a gente já tá em 2024, assim, sabe, nem parece que já se passou todo esse tempo, então é uma coisa maluca. E ultimamente eu tenho me interessado mais por investir, também como os rendimentos estão vindo um pouco mais gordos, assim, eu já consigo reinvestir todo mês o meu dinheiro, então eu tô acabando me envolvendo muito mais com isso, e era algo que eu tinha parado um pouco de fazer, tinha perdido um pouco muito interesse, eu só fazia no automático, deixava lá juntar um pouco de dinheiro e punha assim, mas nunca era algo que eu tava dedicando muito tempo, agora eu tô voltando. Tá sendo muito bom, cara, eu gosto muito de investir. E num vídeo que eu fiz aí mostrando os meus cachorros, o pessoal falou que queria que eu mostrasse mais eles por aqui, então eu vou abusar deles aqui para conseguir sucesso na internet. Brincadeira, né, mas eles estão aqui dormindo. A Lanitinha que não gosta muito de ser incomodada. Se vocês ouvirem alguém roncando vazando pelo meu microfone é ela. E o Lelão, que tá aqui olhando toda essa parafernália de iluminação e tripé com cara de assustado, tentando entender o que tá acontecendo e ao mesmo tempo só querendo dormir em paz e eu enchendo o saco dele, né? Mas enfim. E uma outra coisa que rolou essa semana é que eu tô redesenhando um pouco, ou talvez adaptando, melhorando, aprimorando a estratégia que eu uso aqui no meu canal do YouTube. Então isso me tomou um bom tempo também e é algo que eu tô bem feliz em estar fazendo e tá conseguindo desenvolver, assim. E eu tô fazendo um curso novo especificamente sobre YouTube, assim, eu tava procurando algo tipo, nunca tinha achado, e eu achei um bom, e me pareceu bom, né? E tava num preço que era um preço normal, então eu aproveitei a oportunidade, então também tô assistindo algumas aulas e estudando para ver sobre como que eu posso fazer isso da melhor maneira. E é como eu já tinha falado algumas vezes aqui, né? Esse é o meu trabalho, né? Não só o YouTube, mas tudo que envolve o que eu faço aqui na internet, mas
É um trabalho bem mais fácil em alguns quesitos do que um trabalho CLT, especialmente na liberdade que eu tenho para poder gerenciar o meu tempo e determinar minha carga horária, né? Mas ainda assim é algo que me desgasta, no sentido de ter que me dedicar e ter que fazer aquilo sempre, e também me toma um tempo, né? E isso acho que é uma grande dificuldade, apesar de que eu vou dizer para as pessoas que trabalham, para aquelas que não trabalham e estudam, né? Mas eu acho que isso é muito bom. Eu já falei isso algumas vezes de uma maneira sutil aqui, mas quando você trabalha, você tem você vai ter ali uma força jogando, não contra você, mas uma força agindo em você que vai te obrigar a ter um estudo eficiente. Então você vai procurar prestar muita atenção e participar muito mais quando você estiver assistindo, você vai valorizar mais aquilo e também vai criar uma diversidade de coisas que você faz assim da vida, então vai não deixar o estudo tão entediante. Então o fato de você ter que fazer alguma outra coisa ao longo da semana ou no mesmo dia, então você trabalhar um pouco e depois estudar, essa quebra um pouco que tem é algo que é muito positivo para o estudo e que ajuda você a conseguir ter um desempenho maior no período que você estuda ali. Então, apesar de ser difícil, desgastante e difícil conciliar, eu também acredito que tenham lados bons e é um dos motivos da minha escolha de fazer isso dessa maneira, né? Então, trabalhar e estudar, não só estudar, por exemplo. E eu acho que tem um aspecto muito positivo também pro lado da saúde mental. Você ficar só estudando pode te dar uma ilusão de que o mundo é só aquilo, de que tudo que importa está ali e de que você precisa fazer aquilo, então se você não passa naquele ano você tá fudido. Então esse tipo de coisa, eu acho que você tá trabalhando, estudando também ajuda a quebrar um pouco e te traz um pouco pro mundo real, sabe? Sai dessa bolha e dessa ilusão que você pode criar de que aquilo é tudo. E um outro ponto que eu acho que adiciona um pouco a esse é que você tá trabalhando quer dizer que você obrigatoriamente vai ter uma outra faceta sua. Então, se essa faceta sua, na sua visão, fracassar, a sua faceta de estudo, que seria você não passar no final do ano, né? Então, fracassar entre aspas, aqui eu gosto de colocar, porque não é um fracasso, né? É algo muito mais complexo e com muito mais nuances do que isso, mas a gente às vezes vê assim, e eu entendo, eu às vezes posso ver assim também, apesar de como eu faço dessa maneira, eu fico muito mais tranquilo, né? Mas como você vai ter uma outra faceta já obrigatoriamente, que é a faceta da pessoa que trabalha, isso vai fazer que, caso você não consiga o resultado que você espera no final do ano, você não tenha uma crise de identidade gigantesca, porque você só estudava e tudo que você fazia era estudo. Então se você não conseguiu seu desempenho, o que você é? Se você só fazia aquilo, você precisava daquilo para viver, era aquilo que você mais precisava, aquilo que você mais desejava, aquilo que você mais queria no mundo, o seu único objetivo, e você fracassou. Então, qual que é o seu sentido de vida? Quem que é você? Você teve que se destituir da sua própria personalidade, deixar de fazer coisas que você gosta, se abster de vários desejos que você tinha, coisas que você queria fazer, para ter que se dedicar a isso e no final você não conseguiu nada. Então, quem eu sou? Eu acho que se você trabalha e estuda, você não é imune a isso, mas eu acho que isso ajuda a deixar as coisas bem mais leves e você muito mais pé no chão. Então, tipo, pô, você não passou num ano? Cara, o mundo não vai acabar. O mundo não é só isso. A vida é muito complexa e aleatória, não é um processo determinístico. As coisas são muito mais difíceis de compreender do que às vezes parece ser pra gente. Então, você fica muito mais tranquilo e geralmente quando você trabalha, você se dá uma certa autonomia também de você poder ter uma liberdade e uma tranquilidade financeira. Então, se você não tem alguém que paga as suas contas, ou pelo menos se você já consegue ter uma quantia de dinheiro que é seu, que você conseguiu ganhar, isso te dá uma tranquilidade de você meio que não ter que prestar contas, sabe, para algumas pessoas, e de talvez não ter a pressão de algumas pessoas sendo imposta a você porque elas esperam que você passe, e como elas estão de alguma maneira ligadas a você, elas vão fazer com que vão ter esse desejo em cima de você, que você passe, e vão ficar ali em cima. Se você é um pouco mais independente,
você consegue ficar um pouco mais suave com isso, sabe? Então, eu acho que isso é algo que valeria a pena ser falado. Mas bom, senhoras e senhores, no mais o que eu tinha para falar com vocês era isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e eu espero que vocês estejam bem, fiquem tranquilos, também estudem e tentem se cobrar o suficiente para vocês não largarem as coisas, mas também saibam dosar essa cobrança e saibam ser inteligentes na maneira em que vocês se cobram das coisas e que vocês enxergam as coisas. E faça sempre um exercício de tentar olhar as coisas de um jeito um pouco diferente, de uma outra perspectiva, que evite que talvez a gente fique um pouco capturado demais num ponto de vista único, quando as coisas, na verdade, são muito maiores e complexas do que a gente pode imaginar. Certo? Então é isso. Aquele abraço. Tamo junto. Valeu. Falou.